Bom, dos feitos e desfeitos, né, desse primeiro ano de governo Lula, o governo Lula tem menor número de MPs aprovadas desde 2001. Das 23 propostas não avaliadas pelo Congresso, 15 sofreram processo de incorporação, outras 16 medidas seguem em tramitação. O atual governo Lula, o governo do Lula, fechará o ano com a aprovação de apenas 9 das 48 medidas provisórias apresentadas no decorrer do mandato. É o menor número de conversão em lei após passarem pela Câmara e o Senado desde 2001. O que a gente está vendo, na verdade, é uma mudança de regime, né? A gente está passando do clássico presidencialismo de coalizão, né, para um parlamentarismo de coação, né? O sistema realmente mudou, não mudou na lei, mas ele já mudou na prática, né? Então, o que acontece? O sistema de decretos e medidas provisórias, né, ele foi criado na Constituição justamente porque se pretendia, né, criar um regime presidencialista em que o presidente tivesse uma força muito grande, né? Assim, era o plano, porque faz parte também da tradição brasileira, né, republicana brasileira, de você ter um executivo muito forte, né? E forte, o que quer dizer executivo forte? Né? É um executivo que tem o que a gente chama de poder de agenda, ou seja, um executivo que ele pode pautar o Congresso. E se você for ver a nossa história, né, em geral, o que acontece? O Congresso não faz muita coisa, o Congresso fica meio a reboque do Executivo. Né? O Executivo que tem o plano de governo e fala, eu vou governar assim, vou criar, né, tais e tais projetos, tais e tais leis, etc, etc. E o Congresso ia lá e falava sim ou não para aquilo. Né? Normalmente fala sim. Né? Pelo menos desde 88 para cá, a nossa taxa de sucesso, né, de aprovação do Executivo sempre foi muito alta, com o Bolsonaro que começou a cair muito. Tá? E com o Lula, então, foi lá para baixo. Tá? Então você tinha, né, eu já expliquei isso aqui, né, que a gente chama de o conceito de dominância, né, na ciência política, né, nessa parte que analisa governabilidade e tal. Né, você tem um negócio que chama taxa de dominância, que é o quê? A taxa de dominância ela mede a quantidade de projetos aprovados, né, num ano, segundo a sua origem. Né? Então, se o projeto teve origem no executivo ou no legislativo. Né? E no Brasil, tradicionalmente, o governo tinha uma taxa de dominância muito alta. O que isso quer dizer? Que a maior parte dos projetos aprovados no Congresso tiveram origem no executivo. Né? Por quê? Porque a Constituição deu esse poder ao presidente. O presidente tem vários mecanismos de controlar a agenda do Congresso. Então, assim, ele pode fazer MP, né, medida provisória, tem decretos, tem uma série de atos normativos que o governo pode fazer independente do Congresso. Né? O governo pode pautar a urgência de um projeto, então quando o governo pauta a urgência, trava a fila toda, né? Aquele projeto tem que ser votado e nada mais pode ser votado. O governo tem a possibilidade de fazer coalizões, né? Distribuir cargos e emendas, tinha, né, o poder das emendas, de pagar a emenda de acordo com o que desejava, e ele foi perdendo, né, esse poder das emendas ao longo do tempo, desde a Dilma. Né? Quer dizer, as emendas começaram a ser impositivas. Né? O Congresso mesmo decidia a forma de pagamento, né, das emendas, etc. Então, o que acontece? Você tinha esse sistema que dava muito poder ao presidente da República. Do impeachment da Dilma para frente, um pouco antes, né, mas do último governo da Dilma para frente, isso começou a mudar. E o Congresso começou a ter uma posição de mais protagonismo, né, tanto nas propostas, né, de leis, né, a quantidade de leis aprovadas com origem no próprio Congresso aumentou, então a taxa de dominância do governo foi diminuindo, mas ela sempre foi muito alta, assim, sempre no Brasil foi acima de 85%. Tá? No primeiro governo Lula era assim 90%. Assim, o Congresso só fazia a pauta do Executivo, não tinha nada. É uma coisa assim, aqui que o Congresso aprovou de origem no Congresso. Nome de rua, dia do Saci, essas bobagens assim, né? Mas o que acontece? O governo foi perdendo isso. Né? Com o governo Bolsonaro, isso foi lá para baixo. Com exceção de um ano, que foi 2001, que a taxa de dominância do governo aumentou bastante, porque foi o primeiro ano da pandemia,
2021. 2021. E aí o governo teve que fazer encaminhar uma série de projetos para o Congresso em regime de urgência, porque precisava resolver uma série de coisas da pandemia, né? E o Congresso estava unido para aprovar aquilo, para, enfim, né, para mitigar os efeitos da pandemia na sociedade brasileira. Então, o governo aprovou muita coisa, mas era mais ou menos assim, um trabalho conjunto ali, né? Foi uma exceção. Depois, o governo simplesmente não aprovou mais nada, né? 2020, a pandemia foi 2020, né? Então, foi 2020 que essa taxa aumentou bastante e depois o governo Bolsonaro começou a perder, né? A diminuir essa taxa de dominância, o Congresso ficou mais protagonista, né? O que acontece? O Congresso gostou disso, tá? Então foi criando mais emendas impositivas, né? O tal do orçamento secreto, né? Que são emendas de bancada, as emendas de parlamentares, etc. O que quer dizer emenda impositiva? É uma parte do orçamento do executivo que quem controla é o Congresso, né? Obrigatoriamente. E o governo deve pagar obrigatoriamente aquelas emendas. Então, hoje, o Congresso, se não me engano, controla 46 bilhões do orçamento, tá? Que é a parte é aquele dinheiro que não está carimbado, né? Porque o orçamento brasileiro funciona assim. Tem muita verba atrelada. Então, 20% da arrecadação tem que ir para a educação, 20% tem que ir para a saúde, não sei o quê. Isso aí já é tudo meio carimbado. Então, o governo não tem muita margem de manobra ali. Ele tem uma parte do orçamento que o governo supostamente pode gastar como quer, né, nos seus próprios projetos, colocar mais nesse ministério, mais no outro, etc. Só que desse dinheiro, né, o Congresso já controla 46 bilhões e vai aumentar. Então, assim, o governo perde muito da sua capacidade de ação, né, de tomar de decisões e criação de políticas públicas, etc., porque tem que fazer aquilo que os deputados falam. O deputado fala, tem que pegar esse dinheiro, colocar lá no Ministério, sei lá, do Desenvolvimento Piriri Pororó, das cidades, e vir aqui na minha cidade, lá onde tem o prefeito, meu amigo, e fazer uma rua, né? Ou, por exemplo, como faz o Juscelino Cavalinho. Minha fazenda tem estrada de chão, então eu preciso que passe uma rodovia asfaltada da porta da minha fazenda e leve até o meu heliporto, né? E aí ele vai lá, pede uma emenda, manda lá pro órgão responsável, o Ministério do Asfalto, e aí o Ministério do Asfalto vai lá e faz aquela rodovia bonita para o seu Juscelino Filho poder ir com a sua Dodge Ram, né, da fazenda até o heliporto da sua família, né? Então é assim que funciona. E o governo foi perdendo, então, essa capacidade. A capacidade financeira, né, de executar projetos, né, e a sua capacidade de influenciar dentro do Congresso. O Congresso gostou, e o Lira é um mestre nisso, né? O Congresso gostou de mandar. Então, o que acontece? Eles adotaram uma posição parlamentarista. Por isso que eu falo que é um parlamentarismo de coação. Eles coagem o governo, não começou com o Lula, isso já começou com o Bolsonaro, coagem o governo, tá? E falam, se você não fizer o que a gente quer, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar as emendas impositivas, né? A parte do orçamento que a gente controla, tá? E se você não cooperar, nós não vamos passar nada. E aí é isso que está acontecendo com o Lula, né? Veja, as medidas provisórias, elas foram criadas justamente para o governo poder orientar o que o Congresso deve fazer, assim, poder governar sem esperar muito o Congresso. Então, ele edita a medida provisória, o Congresso se organiza ali e vota, né? Faz as alterações que tem que fazer e vota. Por isso que ela tem um período, né, para caducar. Mas justamente era essa ideia, assim, dar força para o governo, né, de controlar a agenda do Congresso. E o Congresso falou, agora isso aí acabou, né? Então você pode publicar um monte de medida provisória que nós vamos deixá-las caducar, vamos derrubá-las e tal. Então, assim, é um insucesso muito grande, mas veja, não é só um insucesso do Lula, né, que o Lula não está conseguindo governar. De fato, ele não está. Assim, a governabilidade do Lula é muito ruim. Mas é porque o Congresso mudou, né? A gente mudou o sistema. Nós não vivemos mais num sistema presidencialista puro, né? A gente está vivendo num parlamentarismo de fato, embora não seja um parlamentarismo de direito, de coação, em que o Congresso coage, né, a figura do primeiro-ministro, né, que é o presidente, mas que é o primeiro-ministro. O que é muito ruim, porque ou você tem um presidencialismo forte, ou você tem um parlamentarismo forte. Mas esse sistema que o Arthur Lira acabou inventando,
Tá? Quer dizer, não foi ele que inventou, mas ele é o continuador disso. É muito ruim, porque para funcionar o parlamentarismo, bom, então deixa o Congresso escolher quem vai ser o presidente, né? Já que é para ser parlamentar, não pode deixar, sei lá, o STF escolher o presidente, tem que deixar o Congresso escolher o presidente, né? Ou o primeiro-ministro, né? Agora, assim, não pode, né? Vai lá o TSE e escolhe quem vai ser o presidente da República, e aí não combinou com o Congresso, não vai funcionar, né? Você tem que deixar o Congresso escolher, aí fala, então esse aqui é o sujeito, aí ele tem apoio, aí ele vai fazer um governo baseado na maioria do Congresso, né? Na agenda da maioria do Congresso. Aí, bom, aí a coisa pode funcionar. Agora, como que dessa maneira que está, não. Assim, é eleito uma agenda política, né? E aí é eleito um Congresso fisiológico que só quer dinheiro, no final das contas. Né? Aí eles colocam o presidente num corner. É lógico que, assim, agora para nós é uma situação até favorável, né? Porque a gente não quer mesmo que o Lula governe, né? Então, quanto menos ele fizer, melhor. Só que isso é ruim para o país. Né? Porque se você colocar um presidente conservador lá, vai ser a mesma coisa. Né? Que foi o que o Centrão fez com o governo Bolsonaro nos últimos 10 anos. Né? Colocou uma faca no pescoço, o Bolsonaro fez aquela merda lá do 7 de setembro, né? Ia ser impeachmentado, todo mundo querendo a cabeça dele, o Centrão foi lá, colocou uma faca no pescoço e falou, bom, agora você passa tudo que você tem. E aí você pode brincar de presidente, pode ficar fazendo motociata, que foi a única coisa que o Bolsonaro fez nos últimos 2 anos, né, de governo. Pode ficar fazendo motociata, lancheata, barqueata, trenzata, sei lá, tudo, né, as coisas que o Bolsonaro fez, e a gente vai governar. Né? E o Bolsonaro entregou o orçamento para o governo, né, no negócio lá do orçamento secreto, né, das Pro emendas, Congresso, para o Congresso, e o Congresso governou. E eles gostaram, eles não vão abrir mão porque está o Lula lá. Eles vão continuar fazendo isso aí. Né? Não vão mudar. Né? E aí as medidas deles são mais interesses econômicos do que propriamente a população. Não, óbvio, são né? interesses privados, né? Interesses privados. Não tem. Isso não vai mudar mais. É a mesma coisa, assim, não tem como despolitizar o STF. Você pode mudar todo mundo que está lá. Mas ele não vai mais ser despolitizado. Entendeu? Porque a instituição aprendeu a governar. Já entregaram o osso. Então você pode pôr lá um monte de conservador, cara, eles vão continuar fazendo merda. Né? Porque, assim, o arranjo institucional criado na Constituição de 88 é muito ruim. Ele parece, sabe, é obsolescência programada. Ele foi programado para dar pau. E deu pau. Mas não é assim que, quer dizer, tudo isso também aconteceu, né? A esquerda se infiltrou nas instituições, é verdade. Os bolsonaristas polarizaram a política, não sei o quê, é verdade. E aí as instituições tiveram que reagir a essa polarização da política e se politizaram. Falaram, tudo isso é verdade. Mas não é assim que tem algum responsável, claro, assim, pela falência institucional brasileira. Porque, cara, a nossa Constituição é uma bosta, essa é a verdade. Né? Ela é ruim, ela depende, para ela funcionar, ela depende do voluntarismo das pessoas que ocupam os cargos, e as pessoas que ocupam os cargos também são muito ruins. Né? Então é óbvio que isso ia dar errado. Né? Existe um mecanismo ali de seleção de ministros e a abrangência da corte, né? Assim, o escopo de assuntos que a corte trata, né? Que foram feitos para não funcionar. Entendeu? Assim, a corte ser, no final das contas, uma última instância jurídica no Brasil, onde tudo sobe para lá, né? Até multa de trânsito acaba no STF, né? E eles são, os ministros e quem julga tudo isso é escolhido por político. Fala, bom, é óbvio que esse negócio não vai dar certo. Né? Então, assim, você começou politizando o judiciário. Você começou, aliás, judicializando a política. Né? Essa coisa que o Randolph faz. Perde na política, vai lá no STF. Eu perdi lá. Não tem como dar um jeito? Né? Daí o STF vai lá e julga e diz que é inconstitucional. Né? Ou não, dependendo de quem está no governo. Se o STF não gosta do presidente, vai lá e fala que é inconstitucional. Se gosta, vai lá e fala que é. Então, deu esse mecanismo absurdo para os partidos, né? Um partido merda, tipo a Rede, que tem um representante eleito, poder entrar, né, com ação de inconstitucionalidade a hora que quiser. Então, você começou a judicializar a política. Até que um sujeito pensou, falou assim, nossa, mas se a gente fica perdendo toda hora, né, quando a questão vai para o STF, e se eu colocar lá no STF um brother meu, que vai votar
umas coisas que eu quero. Tipo, pegar um advogado da minha campanha e colocar lá. Aí você coloca, mas não é assim que o PT fez isso, todo mundo fez isso, né? O Bolsonaro também fez, só que assim, ele não sabia que o sujeito, né, que tomou tubaína com ele não era exatamente um brother dele, era mais brother do top, sistema. né? Mais brother do sistema. Então todo mundo fez isso. Então todo mundo tenta pôr o seu brother lá dentro para politizar a corte. Veja, isso acontecer não tem mais como desacontecer. Não vai, isso não vai mudar. Nunca mais. Esse arranjo que existe não vai mudar. Né? E a corte não vai dar um passo para trás, não vai falar assim, ah, não, agora a gente vai parar de se meter em política, nós vamos parar de nos meter no judiciário, no executivo, nós vamos parar de nos meter no legislativo. Isso não vai acontecer. Sim. Eles podem até parar assim, ah, vamos dar um tempo, porque o povo brasileiro nos odeia. Né? Eu não posso, né, ir no supermercado. Veja, o Alexandre de Moraes, ele tem que ir na academia, né, fazer a musculação dele. Subterrânea. Não! Dentro do quartel das Forças Armadas. É verdade, ele vai lá na Academia dos Milicos, porque ele não pode ir em nenhum outro lugar. Dessa então, prisão não há habeas corpus, não é? Dessa prisão não há habeas corpus. Então, assim, talvez eles tenham um passo assim para trás, no sentido assim, vamos deixar o negócio esfriar, mas não há meio institucional de mudar isso. E a mesma coisa com a relação entre o Congresso e o Executivo. Isso não vai mudar. O Congresso aprendeu como que chantageia o governo, né? Tem muito poder, conseguiu passar, na época do Bolsonaro, uma série de medidas que tomava poder do Executivo para si, e não vai mudar, eles não vão voltar atrás. Eles podem, assim, em algum momento aparecer um sujeito e falar assim, não, vou fazer um acordo aqui com os partidos do Centrão, uma grande coalizão, para a gente governar junto. Né? E aí, seria o correto. E aí a gente já entra, assim, começa o governo sabendo, ó, esse ministério aqui é do PP, esse aqui é do Republicanos, esse aqui é do PMDB, esse aqui é do Kassab. Né? E aí já tudo fatiadinho, já desde o começo e tal. Mas isso não quer dizer que vai ter um plano de governo em comum. Né? Talvez tenha alguém que consiga costurar isso. Né? Então, assim, isso aí não vai mudar. A nossa Constituição é uma merda. Né? Ficou muito pior com o tanto de puxadinho que todo mundo foi fazendo. Sim. Né? O STF foi se metendo também em tudo. Né? E não tem jeito, assim, a gente está, assim, na verdade, assim, a gente está sentado, de braços cruzados, esperando isso aí cair e vir uma nova Constituição, porque não tem solução. Esse negócio é uma bosta. Né? E tanto que eles já mudaram o regime. Né? Assim, a gente está vivendo num regime parlamentarista, né? De fato, sem ter mudado a Constituição. E todo mundo sabe disso, ninguém parece se importar. Né? O único que se importa é o Lula, né? Que vem na cabeça dele, né? Essa merda toda. Eu também nem sei se ele se importa tanto. O negócio do Lula é assim, ele parecer presidente. Né? Se ele é presidente de fato ou não, isso não importa. O negócio dele é parecer presidente. Né? E viajado, ele vai lá fora, fala aquele monte de coisa, né, dele, bonito, sobre o Brasil, etc. E lá ele acha que as pessoas gostam dele. Porque ninguém gosta do Lula lá fora. Isso é tudo mentira da imprensa. Né? O Lula é ignorado. Né? Ele é desprezado. Ninguém quer falar com ele. Mas a imprensa fica, o Lula foi, sei lá, para qual país. E... Cara, ninguém liga para ele. Né? Ninguém liga para o Lula. Mas ele fica lá se achando. Mas ele gosta de parecer. Né? De parecer presidente. O medalhão.